É importante ressaltar que iremos mostrar neste documentário são apenas alguns aspectos da importância histórica da Segunda Guerra Mundial. O legado desse conflito continua a influenciar as sociedades contemporâneas e a nos lembrar da necessidade de buscar a paz e a cooperação internacional. A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, teve uma importância histórica monumental e impactou profundamente o mundo em diversos aspectos. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a relevância histórica desse conflito. Maior conflito da história. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história, envolvendo a maioria dos países do mundo e resultando em milhões de mortes, tanto militares quanto civis. As batalhas travadas nos diferentes teatros de guerra marcaram profundamente as nações envolvidas. Ascensão e queda de regimes totalitários. A guerra foi um palco para a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha de Hitler e o fascismo na Itália de Mussolini. A derrota desses regimes ao final do conflito marcou o colapso dessas ideologias e o início de um novo equilíbrio de poder no cenário mundial. Reconfiguração do mapa político. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma reconfiguração significativa do mapa político global. O surgimento da Guerra Fria entre as potências vitoriosas, Estados Unidos e União Soviética, dividiu o mundo em blocos ideológicos opostos, moldando as relações internacionais por décadas. Avanços tecnológicos. Durante a guerra, houve avanços significativos em tecnologia militar, medicina e comunicações. A Segunda Guerra Mundial impulsionou inovações como os computadores, a aviação de combate, os antibióticos e os sistemas de radar, que tiveram impactos duradouros na sociedade pós-guerra. Lição sobre os horrores da guerra. A Segunda Guerra Mundial serviu como uma dolorosa lição sobre os horrores da guerra e os extremos da intolerância e do nacionalismo exacerbado. O Holocausto, com seu genocídio sistemático de milhões de judeus e outros grupos étnicos, tornou-se um símbolo do que a humanidade é capaz quando o ódio prevalece. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que teve um impacto profundo e duradouro na história do século XX. Causas e desenvolvimento. A Segunda Guerra Mundial teve suas raízes em eventos como o Tratado de Versalhes pós-Primeira Guerra Mundial, a ascensão de regimes totalitários na Europa, as políticas expansionistas de países como Alemanha, Itália e Japão, e a invasão da Polônia pela Alemanha em setembro de 1939, que desencadeou o conflito. Consequências humanas. Estima-se que entre 70 a 85 milhões de pessoas tenham perdido a vida durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-a o conflito mais mortal da história. Civis foram duramente afetados pelos bombardeios, fome e perseguições em massa, incluindo o Holocausto que resultou no genocídio de 6 milhões de judeus. Transformações sociais e econômicas. A guerra levou a mudanças significativas na sociedade e economia de muitos países. Mulheres entraram fortemente na força de trabalho, as indústrias se voltaram para a produção militar, e políticas de bem-estar social foram implementadas em alguns países pós-guerra. Consequências políticas. O pós-guerra testemunhou a criação das Nações Unidas em 1945, com o objetivo de promover a paz e cooperação internacional para evitar futuros conflitos. Além disso, ocorreu a divisão do mundo em blocos ideológicos durante a Guerra Fria, moldando as relações internacionais por décadas. Memória coletiva. A Segunda Guerra Mundial deixou uma marca indelével na memória coletiva das sociedades afetadas. Monumentos, museus e lembranças mantêm viva a lembrança dos horrores da guerra e do sacrifício das gerações passadas pela liberdade e paz. Esses detalhes completos destacam a complexidade e abrangência da importância histórica da Segunda Guerra Mundial.